Quando você pega a potência de um equipamento aí e você quer saber o consumo dele, você vai olhar a potência, vai multiplicar pelo tempo que ele ficou ligado, vezes o preço pelo quilowatt-hora. É isso que vai definir o consumo de um aparelho. Mas Lucas, me ajuda com um exemplo mais claro e mais palpável, galera. Eu já vou entrar em outro assunto misturado com esse do consumo de energia, tá? Mas é para você entender bem, isso ficar na sua cabeça, para você não ter mais dúvidas e também não ficar falando besteira por aí. Vamos pegar um chuveiro, o clássico exemplo do chuveiro, né? Então vamos supor que você tem um chuveiro aí na sua casa. Esse chuveiro, na potência mais alta dele, né, na maior temperatura que ele fornece ali para você, ele consome uma potência de 5.500 watts. E vamos supor que na fabricação do chuveiro, o fabricante colocou lá 5.500 watts em 220 volts. Beleza. Quando você pega para fazer o cálculo para saber qual é a corrente que esse chuveiro vai consumir, você vai encontrar uma corrente de 25 amperes. Aí qual que é o erro que muita gente comete, galera? Vou pegar esse mesmo chuveiro de 5.500 watts, vou ligar ele em 127 volts. Se eu for verificar, né, fizer o cálculo novamente, não sei se eu falei certo, mas enfim, se eu fizer esse cálculo novamente com essa potência e usar a formulazinha lá do P da potência igual a tensão vezes corrente, eu vou verificar que eu vou ter um aumento de corrente. Vou ter 43,3 amperes. Galera, isso aqui tá totalmente errado, tá? Tá totalmente errado. Primeira coisa que você tem que perceber, o consumo nada tem a ver com a tensão que eu coloquei. Você pode perceber que o 220 e o 127 volts eu permaneci com a mesma potência de 5.500 watts. Ou seja, se eu pegar essa potência e consumir e multiplicar pelo tempo que ela ficou ligado vezes o preço do quilowatt-hora, vai me dar, por exemplo, se eu comparar os dois da mesma maneira, eu vou ter o mesmo preço. Não vai mudar em nada com relação ao consumo. Mas Lucas, aqui eu tive uma corrente maior, aqui eu tive uma corrente maior e aqui em cima eu tive uma corrente menor. Mas isso não influenciou na potência. Mas isso aqui que eu fiz está... Quase que a caneta cai. Está totalmente errado. Por quê? Quando o fabricante traz lá para você 5.500 watts em 220, significa que nessa tensão a potência do meu chuveiro é 5.500 watts. Se eu diminuir essa tensão, se eu levar ela para 127 volts, por exemplo, essa potência de 5.500 watts não vai ser a mesma. Isso aqui é dada de fabricação. O que você tem que ficar claro na sua cabeça? Que tensão e resistência elétrica, né? Não citei resistência, mas tensão e resistência elétrica são causas. Ou seja, a gente consegue mexer na resistência, no valor de uma resistência, por exemplo. A gente consegue mexer no valor de uma tensão elétrica. Mas potência e corrente são consequências da minha resistência e da minha tensão elétrica. Quando eu diminuo essa tensão de 220 para um valor de 127 volts e o chuveiro é o mesmo, essa potência aqui não é mais 5.500 watts. Por quê? Porque a potência não é fixa, ela é consequência da tensão e da resistência que eu empreguei ali. Logo, essa falácia aí de que quanto maior a tensão, menor a corrente, ou quanto menor a tensão, maior a corrente, é totalmente mentira. Até porque, pela lei de Ohm, pelo que o cientista lá, Ohm, foi denominado lá, como que é o nome? A unidade de medida de resistência elétrica foi denominada o cientista, que tinha como sobrenome Ohm, ele definiu uma fórmula, digamos assim, né, por meio de um experimento falando que tensão e corrente são proporcionais. Ou seja, se eu aumentar minha tensão, eu também aumento minha corrente. Se eu diminuir, eu também diminuo a minha corrente. E essa fórmula nada mais é expressa que pela primeira lei de Ohm, que fala que tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente. Então, essa potência que o fabricante colocou lá no chuveiro, não foi que ele fixou, que ele projetou para 5.500 watts. Na verdade, ele projetou, mas ele projetou por meio desta fórmula aqui. Ou seja, esses 5.500 watts, ou melhor dizendo, esses 25 amperes não vêm da divisão de 5.500 por 220. E sim, esses 5.500 vem da multiplicação de 25 por 220 para chegar nos 5.500 watts. Porque a resistência é fixa. A resistência que ele projetou lá para aquele chuveiro é fixa, não muda. Ou seja, essa proporcionalidade aqui é sim válida. Então, 5.500 watts é da multiplicação de 220 por 25 amperes, galera. Agora imagina o seguinte, se eu falei para você que essa resistência aqui é fixa, esse cálculo aqui tá totalmente errado, tá, galera? Porque essa corrente eu achei por meio da fórmula potência igual tensão vezes corrente, e que eu já falei pra você que é mentira. Então essa corrente aqui não é 43,3 amperes não, tá? Então qual vai ser essa corrente? Se eu mantive minha resistência fixa e diminuir minha tensão, minha corrente também vai diminuir.
Logo, essa corrente que estava aqui, se essa é 25 amperes, ela vai cair aproximadamente pela metade. Então vamos chutar aqui um valor de 13 amperes, por exemplo. Essa vai ser a corrente certa. E aí a potência, que depende desses dois valores, e também da resistência, não vai ser mais os 5.500 watts, vai diminuir pela metade. Se a gente fizer o cálculo, vai dar quanto? Vai dar 6.651 watts. Bem diferente dessa potência aqui, que 5.500 watts. Então você precisa ficar atento a isso. Quando você pega uma potência de um fabricante, essa potência ele colocou lá para a tensão que vai ser alimentada, multiplicado pela corrente que vai circular por aquele circuito, devido a uma resistência que ele colocou lá, que é fixa. Então fica muito atento com isso. Você não pode usar essa fórmula aqui para descobrir a corrente, querendo variar a tensão. Não pode, não pode, vai estar errado. A gente acabou de verificar isso aqui e eu acabei de ensinar isso aqui para você. E corrente e potência são consequências de resistência e tensão. Então você tem que ficar muito atento com isso. Mas uma coisa interessante que a gente observou aqui é que é o seguinte. Para uma rede de 220, se eu quiser chegar, por exemplo, nessa potência de 5.500 watts, né, fazer meu aparelho ali consumir 5.500 watts na tensão 220, eu vou ter uma corrente menor com relação ao 127. Por quê? Porque se eu quiser que esse 127 chegue em 5.500 watts, eu vou precisar alterar a minha resistência, certo? Ou seja, no caso, diminuir para que essa minha corrente cresça e aí eu chegue nos 5.500 watts. Então vai ficar em torno de 43... a caneta tá horrível. Mas enfim, vai ficar em torno de 43,3 amperes. E aí, a bitola do fio que você vai ter que usar, consequentemente, vai ter que ser maior, porque vai circular uma maior corrente ali dentro e provavelmente não, você vai ter que usar uma bitola maior e dispositivos de proteção que aguente, que suportem, melhor dizendo, uma corrente menor e que estejam ajustados adequadamente para proteger aquele circuito. Então, essa é a principal relação que você tem que ficar atento com esse negócio de 127 a 220 volts, para você parar de falar besteira por aí e perpetuar essa tal de falácia aqui, maior corrente, menor tensão, menor corrente, uma coisa que não tem nada a ver, que o ON já definiu muito tempo atrás.